me lembro um Natal, chamei o meu filho que era menor, e a gente estava com alguma dificuldade financeira, e eu disse: filho, o presente que você queria, o papai não tem dinheiro. Eu não tenho como comprar. E mal sabia eu que Deus ia me dar uma lição impagável naquele dia. Eu comprei este pequeno presente, só e simples. Você, desculpa, papai, você não se incomoda? Ele não abriu o presente, pegou, colocou junto ao coração, chegou bem pertinho de mim, bem encostadinho comigo, e disse assim: papai, o meu maior presente o senhor já deu. Eu dei? Olha como nós somos. Eu dei? O meu maior presente é quando o senhor está aqui comigo. Você já ganhou o teu maior presente. O teu maior presente é quando Cristo tomou a decisão de vir viver com você. Porque Ele viu que você queria mudar. Cristo viu que você não queria mais viver nessa angústia, nessa ansiedade. Quando Ele viu isso, imediatamente Ele se move ao nosso favor. O Espírito Santo tocava em meu coração e levou a minha mente fora um pouquinho desse ambiente. Uma parte do hino que vocês adoraram dizia assim: Senhor, enche-me da tua glória. Assim, enche-me da tua glória. Enquanto vocês cantavam, como que o meu espírito saía de mim, e eu estava num lugar bem distante daqui. E Deus falava comigo de algo para compartilhar com vocês. Deus dizia assim: o meu povo pede para que eu encha eles da minha glória. Eu quero fazer isso. Se tem alguém que quer fazer isso, sou eu. Deus dizendo. Porém, para que eu encha cada um dos meus filhos da minha glória, é necessário esvaziar-se de si mesmo. Senão não há espaço para a glória de Deus. E a minha mente e o meu espírito totalmente transportado, eu estava num laboratório. E nesse laboratório havia um equipamento que eu conheço muito bem, mas há muitos anos eu não mexia mais com isso, e nem me lembrava disso. Deus me transportou para lá, e esse equipamento, ele mede o resultado da força de empuxo. Quando você dimensiona um navio, um barco ou navio, ele tem o ângulo certo da carcaça em função do peso que vai se colocar naquele navio. O peso que vai se colocar naquele navio, veja, ele é calculado para realmente ele poder navegar, ele poder boiar na água. Tem que se calcular qual é a força de empuxo, qual é a força que será necessário da água repulsar e jogar esse navio para cima e ele não afundar, em função do ângulo. É um cálculo extremamente avançado e depois é testado isso, por aquele ângulo, num laboratório. E eu estava lá, olhando, vocês cantando, adorando ao Senhor, e eu dizendo: Deus, o que é isso? E Deus dizia assim para mim: eu fiz isso na água dos oceanos e dos lagos e dos rios. Para que quando alguém quisesse andar sobre as águas, eu permito que a minha água se locomova, se mexa e crie sustentação sobre isto. Assim eu quero fazer com os meus filhos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu nunca tinha tido uma experiência tão forte como essa. E eu olhava e daqui a pouco eu não estava mais no laboratório, eu estava aqui na igreja. E eu entendi. O versículo diz assim, olha, vamos à Bíblia. O versículo diz assim. Abra uma outra passagem que a gente vai compartilhar. Uma outra passagem que diz assim. Ezequiel, profeta Ezequiel, o capítulo de número 11, o versículo 19 e o versículo 20. Ezequiel 11, 19 e 20.
Diz assim: eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração humano, de carne, obediente. Assim, depois dessa cirurgia, eles cumprirão as minhas leis e obedecerão fielmente a todos os meus mandamentos. Eles serão meu povo e eu serei o Deus deles. Amém. Olha um minuto aqui. O que Deus quer tratar conosco nesta manhã, não existe atuar da glória de Deus em nossa vida se nós não fizermos parte de Deus. Nunca ouviu isso, né? É isso que Ele nos chamou aqui nessa manhã, para dizer isso para nós, para esta igreja. Ele está procurando um povo que quer fazer parte dEle, que quer ser a continuidade dEle aqui nessa terra. Não pensar mais como nós pensamos. Nós pensamos muito pequeno. Qualquer coisa para nós é problema de já mudar o rosto. Qualquer coisa para nós já é questão de não querer mais vir no culto. Qualquer coisa para nós já não quer mais conversar com o esposo, com a esposa. Já não quer mais aceitar os filhos como deveria aceitar. Enfim, nós mudamos, veja, da água para o vinho em questão de segundos, por nada. Imagina se Deus fizesse isso com a gente. Tem coisas que nós já fizemos que Deus dizia: é assim, então eu não quero mais você. Eu não quero mais te ver, eu não quero mais falar com você. E ao contrário, Ele me autoriza a dizer que, independente do que eu e você fazemos, Ele continua com os braços abertos me esperando. Eu não consigo explicar isso, eu só sei que é amor. Entenderam? Fazer parte de Deus nessa terra é viver o amor de Deus. Independente se alguém te apunhala pelas costas, você vai continuar de braços abertos amando essa pessoa. Imagina o mundo encontrar alguém assim em nós. Meu Deus. Ele diz assim, olha: fazei ou façam tudo isto orando a Deus e pedindo ajuda dEle. Ele está dizendo assim, ó, se você não consegue fazer, se você não consegue viver uma vida diferente, peça a Deus. Mas esteja pronto, veja, a transformar toda a angústia, toda a pressão da vida, do pecado, todos os desafios, em se unir em um corpo só com Deus, que é isso que vai acontecer. A força de empuxo, o navio faz parte, naquele instante, do mar. O mar abraçou o casco todo do navio, e o navio e a água do mar é uma coisa só. Meu Deus. Sabe o que Deus está te dizendo nessa manhã? Ele quer te abraçar e fazer de você, Ele e você, uma coisa só. Para quando o mundo olhar e dizer assim: você é diferente. Por quê? Como você tem essa paciência? Como é que você consegue esse controle? Qual é o teu segredo? No meio do desafio, você está agradecendo a Deus. No meio da perseguição, você está dizendo que o teu Deus vai mudar a vida daquelas pessoas. No meio da falta de tudo, inclusive financeira, você está acreditando que Deus vai abrir as janelas do céu e vai te abençoar. Por quê? Você vai dizer: porque eu estou deixando Deus me tornar um só com Ele. Use toda esta característica do peso da vida para se tornar uma força do empuxo. E o mar de Deus vai te abraçar e dizer: eu estou aqui, e eu e você seremos um. E o mundo saberá que vai ter que bater em retirada, porque você pertence a mim. Mas eu não consigo, pastor, você poderia me perguntar. Mas eu não tenho força, eu não consigo. Deus não está dizendo que você precisa de força. A força é dele, não é sua. Deus não está dizendo ou esperando, veja, que você realmente, simplesmente de uma hora para outra vai se tornar assim. Não. O que Deus está te dizendo é: peça ajuda sob qualquer condição, qualquer circunstância, porque cada vez que você se moldar à vontade dEle, você vai tornando parte de Deus neste mundo. É isso. O amor dEle é tão grande, Ele teria poder para estalar os dedos e pronto, nós estamos transformados. Ele não faz isso. Por quê? Porque Ele não chamou filhos robôs. Ele chamou filhos que têm consciência. Ele chamou filhos que realmente façam parte da família e da vida dele. Porque se fosse assim, Ele criaria uma humanidade de robôs.
e controlaria lá do céu, com o seu painel de controle, os robôs todos nesse mundo. Mas nós não somos robôs. Ele nos deu vontade própria. Ele nos deu capacidade para a gente decidir, para a gente pensar. A única coisa que Ele quer é que façamos parte da vida dEle. Porque Ele vai ter prazer de fazer parte da nossa vida. Recebe essa palavra profética nesta manhã. Veja, o Senhor te convida a fazer parte da vida dEle. É um convite, Ele não força ninguém. O mundo fica querendo te pressionar e te afundar e te afogar. Enquanto que isso, o mar de Deus quer te abraçar e quer dizer, quanto mais pressão o mundo fizer sobre você, mais eu estou disposto a te abraçar, para que eles saibam que você é meu. É isto. Ontem à tarde, quando chegamos, início da tarde, no aeroporto, havia já um compromisso às 6 horas com o pastor, e Deus tocou em nosso coração ir lá visitar um familiar nosso em Santo André. E eu e minha esposa, no início, não entendemos. Eu pedi desculpa para o pastor Kelso, pastor Jardine, já estava marcado, mas surgiu isso. Até então eu não sabia o que é que Deus estava querendo fazer. Assim é Deus. O que Ele espera que a gente faça? Que a gente se renda. O que era o normal? O normal éramos vir para Campinas, de Viracopos aqui, e tomarmos depois um café agradável, com a presença agradável do pastor, sua família. Íamos rever depois de algum tempo, falar das coisas de Deus. Não sabíamos falar de outra coisa, né, pastor? Falar das coisas de Deus, uma maravilha. Seria isso. Abrimos mão disso para algo que não sabíamos o que era. E quando chegamos lá, conversamos um pouco com toda a família, reunida, e aí vem o Senhor, diante de algo tremendo que o diabo estava querendo fazer com uma moça que ali estava, a nossa, como se fosse uma neta, veja, postiça, que é neta da irmã da minha esposa. E naquela situação, Deus tomou a boca da minha esposa e a minha boca, e nós começamos a falar tudo o que estava acontecendo e para onde o diabo estava querendo levar ela. E ela não ouvia mais a avó, não ouvia mais o pai, e daqui a pouco começou a chorar. Porque não houve tempo de nós conversarmos nada, e eles não nos disseram nada. Mas não precisa dizer, quando Deus está no negócio, Ele sabe todas as coisas. Tirou a gente desse encontro e nos levou lá para Santo André. Voltamos bem tarde, quase 10 e pouco, mas felizes, alegres de ter sido usado por Deus. Vocês querem receber também essa palavra profética? Deus está procurando homens e mulheres que queiram ser usados por Deus. Novamente, quando é que eu sou impelido a usar por Deus? Eu sou impelido a usar por Deus quando a pressão do mundo, você diz não a ela, quando os desafios que o mundo traz sobre a vida de cada um de nós, assim que se abre os olhos pela manhã, você tem coragem de dizer, desafio, eu vou transformar você numa oportunidade de vitória. Você está com os minutos, com as horas contadas. Você disse amém, mas você entendeu isso? Você entendeu? É de uma dor, é de uma falta de dinheiro, é de uma perseguição, às vezes própria familiar, ou às vezes de um irmão da própria igreja. Sabe o que o nosso irmão leu aqui? Ele leu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer saber em alemão? A tradução em alemão é assim, o Senhor tem sido meu pastor, por isso de nada tenho falta. No original, quer dizer, não tenho falta. A gente lê e pensa, está vendo? Não vai me faltar nada. Não, mas no original é assim, olha, não vai faltar enfermidade, não vai faltar perseguição, não vai faltar sofrimento. É assim no original. E a gente transforma isso, está vendo? Deus, tua palavra diz que não vai me faltar nada. Eu não estou deixando faltar nada mesmo, filho. Sabe por quê? Porque eu quero que a pressão deste mundo te una a mim. Meu Deus. Tudo bem? Vamos à Bíblia. Diz assim, façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dEle. Orem sempre. De que forma? Guiados pelo Espírito de Deus. Mas além de orar, fiquem alertas. E não desanimem. Isso quer dizer, a vitória não veio agora? Não desanime. Faça o quê, Senhor?
orem sempre. E também inclua todo o povo de Deus na tua oração. Olha um minuto aqui. Alguns anos atrás, eu aprendi, ainda quando era solteiro com o papai, a orar de madrugada. Não é fácil. Se é fácil para você, depois você me ensina. Eu quero aprender com você. Orar de madrugada, tudo bem, talvez uma madrugada por ano. Agora, todas as madrugadas, 3 horas, 4 horas da manhã. E era assim, o meu quarto era à direita, assim, olhando a nossa casa de frente, e o quarto do papai à esquerda. Só tinha um corredor da escada que dividia. 3 horas da manhã, eu acordava com ele chorando e glorificando na presença de Deus. O que acontecia? Ele começava a orar bem baixinho. Só que o Espírito de Deus tomava ele esquecia tudo que estava na casa, que era de madrugada, que tinha vizinho, e daqui a pouco ele estava explodindo em línguas estranhas, glorificando a Deus. Acordava todos nós. E eu me lembro, era um beliche, eu dormia em cima, meu irmão mais velho embaixo, e aí daqui a pouco ele batia na parede e disse, veio o papai de novo, com essa gritaria de madrugada. O que eu fazia? Descia de lá e disse, bom, não vou conseguir dormir nos próximos momentos. Então o que eu vou fazer? Eu vou me unir a ele. E aprendi a descer do beliche e ajoelhar. E numa dessas madrugadas, quando eu me ajoelhei, eu estava procurando, buscando o batismo com o Espírito Santo, só deu tempo de se ajoelhar e explodir em línguas estranhas. E Deus falou comigo da importância da oração da madrugada. Porque na oração da madrugada é você e Deus. Entenderam isso? Você não tem o celular, ao menos não deveria ter lá, debaixo do travesseiro. Né? Tem gente que dorme com o celular debaixo do travesseiro. Não faça isso. Tá? Eu estudei as ondas que são utilizadas por celulares, né? Elas são terríveis para o ser humano. Então, você vai ter problemas, pode inclusive gerar até um câncer, inclusive. Então, não faça isso se você tem esse costume. Por quê? Porque o celular é uma utilidade. E nessa hora você tem que se desligar de tudo. Não dá para ligar com o céu se você não desligar de tudo. Então, o que Deus está esperando de cada um de nós? Ele está esperando que a pressão desse mundo, em vez de vir nos desanimar, e você não tem mais força para vir à igreja ou orar, fazer o contrário. Você mais vir à igreja e orar mais. Tem problema financeiro? Contribua mais. Mas o que o senhor está dizendo, pastor? Bíblia. Bíblia, é o contrário. E muitos cristãos não entenderam isso ainda. Muitos cristãos não entenderam isso ainda. Toda a pressão que o mundo e as ansiedades são trazidas sobre nós diariamente, Deus nos dá uma oportunidade de transformar todas elas em vitórias. Todas. O problema é que as pessoas param de orar, param de buscar ao Senhor e vão buscar outras coisas. Não, eu tenho que trabalhar mais. Já está trabalhando, mas toma a decisão, eu tenho que trabalhar muito mais. É isso que Deus queria, porque daí você não tem tempo mais para vir no culto. Quando vem, está tão cansado que dorme. Viram só? É o contrário. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer na tua angústia. Deus tem prazer na tua alegria. Porque a alegria tua vai se transformar em alegria do Senhor, que será a tua força. Isso que a Bíblia diz. Porém, as pessoas pegam todos os desafios e as pressões deste mundo e transformam em desânimo. E transformam em ansiedade. E ficam sofrendo e vêm para a igreja com as suas ansiedades. E não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Meu Senhor, eu não tenho nada disso escrito. Eu só abri a boca. Eu orei essa madrugada. O pastor Kelso viu lá, mandou oração, que eu estou orando para ele. A pastora Jardine também. Estava orando, 4 e pouco da manhã, Deus me despertou. E dizendo, Senhor, o que é para falar para o teu povo, Senhor? Por que tu me trouxeste aqui, Senhor? Era o único final de semana que eu tinha livre, de janeiro. E quando o pastor falou, tem um final de semana, eu queria em janeiro ainda, pastor. Era o único. Está aí, minha esposa. E eu dizendo, então, Senhor, do que você tem dúvida? Sou eu, pode ir. Eu quero que você vá. Só que eu não sabia o que era para falar. Não sabia, eu estava na dispensação do Senhor. E essa madrugada eu disse, Senhor, confirma a palavra que tu colocou no meu coração. E quando eu sentei ali, durante o louvor, o Senhor falou claro comigo, eu trouxe você para dizer para o meu povo que tem uma outra forma de viver daquela que eles estão vivendo. Meu Deus.
Versículo 19. E orem também por mim, apóstolo Paulo. Pastores que aqui estão pedindo, orem também por mim. Por quê? Olha agora. A fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem. E todo o segredo do evangelho pare de ser segredo. Meu Deus. Quando o evangelho deixa de ser segredo para a igreja, a glória de Deus começa a entrar em nossa vida de uma forma sobrenatural. E os desafios do mundo são transformados em glória de Deus. E o mundo saberá que nós pertencemos a Ele. E Deus e nós somos uma coisa só neste mundo. Porque se tornamos reino de Deus na terra. Essa é a questão. Viu por que é difícil orar? Viu por que é difícil buscar ao Senhor? De madrugada ou qualquer outro horário, por causa disto. Porque quando começamos a orar ao Senhor, nós começamos a buscar o que é do céu e não desta terra. Você não ora buscando aquilo que você consegue fazer, não é verdade? Não, isso eu consigo fazer. Você não vai orar por aquilo que você consegue fazer. Você vai orar por aquilo que você não consegue fazer. Um irmão vem e diz assim, como hoje um irmão disse para nós, veja, estou agora com um problema. Os médicos encontraram uma enfermidade. Passei por uma experiência esses dias numa empresa. E foi algo tremendo. Chegando na recepção, daí a pessoa da empresa falou, tem um funcionário, acabamos de saber, está com um tumor muito grande, tá? E está internado. E aí ele olhando para mim, e eu olhando para ele, mas eu não o via mais. E Deus dizendo assim para mim, eu te trouxe aqui, veja, o trabalho é secundário. Primeiro você vai lá agora e vai orar por esse homem. Ele olhando para ele, eu disse assim, qual hospital? Ele disse, então vamos lá. O que nós vamos fazer lá? Está sob cuidado do médico. Você não entendeu. Nós vamos lá, nós vamos orar. Veja, e ele vai voltar para o trabalho, porque Deus vai curá-lo. Parou assim. Entenda, o Senhor te chamou para você transformar as pressões da vida, veja, numa vida com Deus. Eu não posso curar ninguém. Não sei curar ninguém, não sei curar nem a mim. Veja, se eu soubesse, eu era o primeiro a ser curado. Veja, não consigo me curar. Agora, eu conheço um Deus que quando a enfermidade vem, Ele quer usar ela como pressão para dizer, então, filho, a quem você vai? A quem você vai? Quem você vai procurar? Viram como falta fé? E a Bíblia diz que o Evangelho, quando ele começa a ser declarado e as pessoas começam a entender, pronto, a vida não é mais a mesma. Então, por isso a importância, Senhor, que hoje, nesta manhã, eu entenda o teu Evangelho, eu entendo a tua palavra. Estou na igreja há tantos anos, tem gente que às vezes fala assim para mim, pastor, eu estou na igreja há tantos anos, às vezes eu ouço o senhor falando um versículo, parece que eu quero me entregar para Jesus de novo. Eu disse, você entendeu o Evangelho, glorifique ao Senhor e viva agora uma vida diferente. Porque quando entende o Evangelho, para de todas essas mesmices, qualquer coisa, é tudo melindroso, crentes melindrosos, não me toca. Não senta na minha cadeira, não toca na minha Bíblia, enfim, não, esse eu não abraço, aquele porque falou tal coisa tal dia, aquela eu evito. Veja, que cristãos é esse? Imagina se Jesus tratasse a gente assim. Ele amou até quem o traiu, sim ou não? Me ajude. Quem o traiu? Ele recebeu aquele homem que o traiu e disse assim, olha, eu te amo. Meu Deus. Ele estava ensinando para mim, para você. Tem alguém te traindo? Tem alguém te perseguindo? Tem um mundo, uma família, alguém, uma igreja, um cristão, veja, colocando pressão sobre a tua vida, glorifique ao Senhor, porque Deus está simplesmente fazendo com que você entre na vida sobrenatural e espiritual, e você seja Cristo aqui nesta terra. É isto. Vocês já me viram, acho que ensinei aqui uma vez, por que Deus nos mandou, veja, ovelhas no meio de lobos. Não nos fez lobo ou leão, leão é Ele. Ele veio como leão. Eu e você somos somente ovelhas. No meio de quem? De lobos. A carne que mais o lobo gosta é de ovelha. Deus nos fez carne, veja, do que o lobo gosta. Meu Deus. Para quê? Ele diz assim, fala, vai e de Deus. Ele fala assim, Cristo. Porque foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Pronto, encerrou. Ele está dizendo, ó, parou aqui. Eu estou dizendo quais são as minhas prerrogativas. Quem sou eu que te chamou? Não vai faltar poder, ele está dizendo.
Eu tenho todo o poder. Tenho aqui e tenho no céu também. Tudo bem? O que ele fez? Ele apresentou as credenciais dele. Tem ponto e encerra o versículo. O próximo, ele diz assim: portanto, devido a isso, já que eu tenho todo o poder, e não vai faltar poder, faz o seguinte: ide, ensinai, fazendo discípulos por todas as nações e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus. Ele não disse assim: vocês têm que se preparar, a coisa vai ser difícil, enfim, e vai ter hora que vai vir pressão, vocês não vão saber o que vai... Não disse nada disso. Ele só disse assim: ei, sabe quem está chamando vocês? Alguém que tem todo o poder. Veja, e o poder é meu e eu dou a quem eu quero. Aí ele diz: mas vai, porque quando você for, você vai ter entendido o Evangelho. E você agora vai esclarecer o Evangelho. E quando você for esclarecer o Evangelho, vai vir os lobos perseguidores, que vai vir de todos os lados. E alguns eu vou permitir que chegue a morder, a comer, tirar um pedaço da sua carne. Não se assuste não. Espera aí que você já vai entender. Como é isso, Senhor? É isso mesmo. Aí você vai dizer: e agora? Ele disse assim: olha, de você cuido eu tenho todo o poder. Da mesma forma que eu te fiz ovelha, mas eu fiz você uma ovelha completa. Aonde o lobo mordeu, o pedaço de carne que ele levou, eu coloco novo no lugar. E você está sarada. Enquanto ao lobo, se ele experimentou da tua carne, ele não vai servir mais para ser lobo. Ele vai ser transformado em ovelha. Esse é o segredo. Porque a pessoa vai dizer: meu Deus, como é possível? Eu fiz aquela pessoa sofrer e ela continua, sabe, me amando, me tratando com carinho, com respeito. Como é possível isso? Eu quero saber o que tem por trás da vida dessa pessoa. E ele vai vir e vai descobrir: quem está na tua vida é o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho simplesmente se abriu. O Evangelho agora você o vive. O Evangelho agora não é algo que é: vou para a igreja, volto para a igreja, faz culto da vitória, enfim, dizimo e acabou. Não. Saiu daqui da porta, já vive o que quer. Não importa imoralidade, não importa. Importante é lá na igreja. Eu dar o meu dízimo e a minha oferta, veja, e todo mundo vê eu com as mãos levantadas e cantando hinos. Lá fora eu faço o que eu quero. Não. O Evangelho, você não consegue tirar ele da tua vida. Você vive sob pressão, você vive sob qualquer condição, e o Evangelho é que aparece e você desaparece. Nossa. Vamos a mais um versículo. Então, ore por nós, para que a gente tenha coragem. E não tenha medo, não. Para que o Evangelho, que qualquer segredo, seja conhecido. Aí ele diz: eu sou embaixador a serviço desse Evangelho. Embora esteja agora na cadeia, isso quer dizer, não tenho vontade própria. Tudo bem? Tudo bem. Na cadeia, quem tem vontade própria, sai a hora que quer. Não tem mais vontade própria. Viram o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ó? Quando você orou por si e por todos, o Senhor começa a te tornar um embaixador, porque agora o Evangelho ele não é mais segredo para você. Aí você sai a serviço desse Evangelho. Olha um minuto aqui, irmãos. Olha um minuto aqui. Vocês estão entendendo o que a Bíblia está falando? Você não sai a serviço de você, da tua família. Não. Está aí, minha esposa testemunha, 44 anos junto, é um pouquinho de tempo. Ela sabe, já faz muitos anos que eu não trabalho. Como que é isso, pastor? Então, a igreja? Não recebo um centavo para ministrar. Se alguém quer me abençoar, eu abençoo a obra missionária, enfim. Ou às vezes uso para ir pregar em algum lugar, igreja pobre, que, enfim, não tem condições nenhuma de nos ajudar para ir até lá. É assim. E eu não vivo disso. É que, na realidade, eu trabalho para o Senhor. Se eu fosse trabalhar, eu estaria ainda em laboratório de pesquisa. Lá eu trabalhava. Aí eu ia e usava o que eu tinha estudado. Aí Deus falou assim: tá bom aqui, filho? Tá uma delícia, pai. Mas terminou. Terminou? Eu não entendi. Foste tu que me mandaste aqui? Eu mandei, mas era só até agora. Agora terminou. E o que eu faço? Volta para tua casa e eu vou te dizer o que você vai fazer. Você vai aprender a depender de mim. Você vai trabalhar para mim e não mais para você. Tudo bem? Queria que você estivesse aqui olhando o rosto de vocês. É que os cristãos não estão acostumados a ouvir esse tipo de mensagem. Eles não estão. Por quê? Porque é muito mais fácil vir aqui no culto da vitória: Senhor, prospera, abre porta onde não tem. Isso é muito mais fácil. Agora, você levantar de manhã e dizer: Senhor, o que tem para hoje?
Não é falta de estudo. Estudei, você pode imaginar. Ah, mas então você precisa estudar mais, pastor. Veja, eu tenho 2 doutorados, um na Alemanha e nos Estados Unidos, tem pós-doutorado, PhD, 2 PhD, e daí? Especialista em álgebra booleana. Em 86, procuravam eu de outros lugares do mundo para fazer cálculo de álgebra booleana. Eu já era o que mais conhecia álgebra booleana quase que no mundo. E aí? Deus falou, tudo bem, filho, tá uma benção, né? Tá, fui eu que te dei, eu quebrei tua mente, para você entender. Só que acabou. Ah, acabou? E o que eu faço agora? Fica aí, fica quietinho aí na tua casa, eu vou te dizer. E assim, Deus faz as empresas ligarem para mim, não pede currículo. Não pedem currículo, só pergunta. O senhor poderia vir aqui nos ajudar? Mas traga o teu Deus. Entende isso? Traga o teu Deus. E eu digo assim, não. É o contrário, é Ele que vai me levar, porque eu só vou onde Ele vai. Porque ir aonde Deus não vai, não vai, não dá um passo. O Evangelho é isto é Evangelho. Eu não vou nas empresas para trabalhar, eu vou para falar de Jesus. E tem sido assim. Hoje à noite vai vir uma família, que convidamos, que em Jundiaí. Veja, ele foi me buscar lá em Timbó, ele viu uma mensagem no YouTube e foi lá. Falou, não é possível, ninguém consegue viver assim. Aí minha esposa, testemunha. Nós não estávamos viajando, o vizinho viu ele lá mexendo e tal, e batendo na porta, e aí desceu e falou, pois não, aqui mora um tal de Daniel, mora. Eu vi um vídeo dele no YouTube, e olha, eu não acreditei em nada daquilo, não é possível, ninguém consegue viver naquela dependência de Deus. Aí o vizinho disse assim, isso que o senhor viu no YouTube não é nada, isso é só o começo. O vizinho, eu não pedi para ele fazer nada, eu não pago nada para ele, não, vem aqui, fala de... Não. Mas é que falamos de Jesus para o vizinho e a família se entregou para Jesus. E eles conheceram o Evangelho, conheceram a Cristo. Mas quando de sábado de manhã eu levanto lá, vou tomar café com eles, levanto uma oração, um clamor, abraço, toda a família. Veja, se tornou nossa família. O filhinho dele tinha 4 aninhos, veio na porta da minha casa pedir se eu não podia ser o vô dele. Ele me adotou como vô. Você já viu isso? Eu não, nunca vi. Eu me ajoelhei e chorei, abraçado com ele. Falei, a partir de hoje, eu sou seu vovô. Eu fico imaginando essas coisas que Deus faz. Deus estava usando aquela criança para me levar dentro da casa deles para falar de Jesus e para que eles recebessem a Cristo como seu Salvador. Que coisa impressionante. Deus colocou amor no coraçãozinho da criança por mim. E começou a me amar. E queria eu como vovô. Falou, papai, mamãe me leva lá, que eu quero que ele seja meu vô. Vocês já viram isso? Eu não, eu nunca vi. E agora que Deus fez eu passar por isso? Entendem? Então, para quem você trabalha? Olha o que vocês vão ouvir agora. Enquanto o Evangelho é segredo, eu trabalho para mim. Depois que o Evangelho não é mais segredo, eu trabalho para o Senhor. Será que não chegou o dia de você mudar o teu currículo, meu irmão? Será que não chegou o dia? Pega todo o teu estudo, transforma tudo em esterco. Para de dizer, eu estudei, eu fiz. Não foi em qualquer universidade, foi na universidade, aí fala até o nome, né? Tem que falar em inglês, né? Fala, South Carolina, né? Bem bonito, né, meu irmão? Puxa vida. Pensou quando bate lá no céu, você é PhD em South Carolina, está vendo Deus? Aí Deus olha, então, filho, então eu preciso mandar mais pressão da vida sobre a tua vida. Até você esquecer que você passou pela South Carolina. E lembrar que você passou pelo Calvário. E poder dizer como servo Paulo, dizer, Pai, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu a vivo, Cristo a vive por mim. Isso é mais do que transubstanciação. Irmãos, isso não tem explicação humana. Tem explicação, não dá. Pode querer explicar esse versículo, já tentei, não dá. Não tem. A única coisa que vai acontecer, você tem que entender. Como você vai entender? Só se for crucificado, tem que morrer. Quando eu morre, aí você vai entender o Evangelho. Quando você entende o Evangelho, você esquece de si mesmo. Você não quer mais viver para você, você quer viver para Cristo. E quando eu começo a viver para Cristo, eu começo a viver para os outros. Nossa. É Bíblia, irmãos, isso é Evangelho, é Bíblia. Não estou inventando nada. Vamos lá, o versículo diz assim, embora esteja agora na cadeia, não tenho mais vontade própria, portanto, por favor, orem para que eu seja na cadeia corajoso e na cadeia anuncie o Evangelho,
E na cadeia, como eu devo anunciar? Meu Deus! Ele estava dizendo assim, eu já tinha anunciado num monte de lugar, mas agora Deus mandou eu anunciar na cadeia. E eu não sei como anunciar na cadeia, mas ore então, como eu devo anunciar aqui? Sem vontade própria. A hora que os cristãos começam a aceitar toda a pressão e todo o desafio, irmãos, vocês vão se assustar agora com o que eu vou falar, mas o Espírito Santo está pondo na minha mente e eu tenho que compartilhar com vocês. Até uma doença, quando vem sobre a vida de um cristão, não quer dizer que o cristão não vai ficar doente, vai, veja, mas pode ser transformado, veja, em algo sobrenatural. Até uma doença, seja ela o nível, estágio que for, seja o que for. Eu sei o que eu estou dizendo. Sofri um acidente aqui em Jundiaí, bati de frente com um caminhão, meu pé ficou esmagado nas ferragens, esmagado. Sumiu todos os ossos, virou carne, pedacinho, tudo, uns pequenos mini ossos, mas esfarelou. O médico tirou, veja. Tudo bem. Aí o médico da empresa, né, tirou a chapa e falou, o senhor volta daqui 15 dias para tirarmos o gesso e eu vou ver o que vamos fazer, porque é grave. O senhor não tem mais osso nenhum no pé. Pé direito não tem mais osso nenhum. Tudo bem. Aí, saindo, eles me colocaram no carro para levar para casa. E aí eu disse assim para ele, doutor, posso lhe dizer uma coisa? Pode. Eu creio num Deus que eu vou voltar daqui a 15 dias e os ossos vão estar tudo no lugar. Deixa eu explicar uma coisa, calma, meus irmãos. Não era eu que estava falando aquilo, tá? Não era eu. Se vocês quisessem saber o que eu iria falar, eu ia falar assim, então vai estudando aí, vê o que vai pôr, se é um parafuso, será eu. Aí Deus tomou minha boca, porque o nome dele, ele queria glorificar dentro daquela companhia, e dizia assim, eu te trouxe aqui, nessa empresa, e permiti que aquele caminhão batesse de frente contra você, para que o meu nome fosse glorificado neste lugar. Bem, imagina, empresa de 450 funcionários. Eu era um dos diretores. Muito bem. Aí ele falou assim, se o teu Deus, o médico, fazer os ossos novamente e formar ele no teu pé, eu sou o primeiro a dizer em toda essa empresa que o teu Deus cura e que o teu Deus é vivo. Muito bem. Imagina, olha o que Deus quer fazer. Fui embora no carro ainda pensando, Deus, o que eu falei para esse homem? Oi? Cortou a boca, cortou toda a minha boca por dentro, dei 8 pontos, que eu bati no volante, o motor veio tudo para cima de mim, e foi um acidente bem grave. Tudo bem. Durante os 15 dias, como agora eu não podia viajar, não podia sair para trabalhar, ficava em casa. E assim, Deus começou a trazer um monte de gente em casa, desviados da igreja. Entrava na porta, o Espírito Santo falava, está afastado dos meus caminhos, e eu trouxe aqui, você vai falar, ele vai voltar hoje abraçado comigo novamente, porque eu vou entrar nessas vidas hoje novamente. Se coloca no meu lugar. Estava lá, sem poder mexer. Eu descia a escada, gatinhando, era um sobrado, e minha esposa, meus filhos me ajudavam, me colocavam lá no sofá, ficava lá esperando todo mundo, até que alguém me ajudasse, veja, para poder me locomover de novo. Assim. Era Deus dizendo assim, fica aí. Fica aí. Veja, deixa que eu trago as pessoas aqui. E você vai testemunhar do meu nome. Você vai falar do meu evangelho. Teve um novo convertido e disse assim, pastor, veja, eu estou começando agora. Poxa, se eu estou começando agora, o que pode acontecer comigo se o senhor que já anda com Deus tanto tempo e Deus permitiu que um caminhão batesse com o senhor? Olha só o que ele pensou. E ele falando, e eu pensando, Deus, o que é para dizer para esse homem? Diz para ele que se ele colocar a vida dele nas minhas mãos, a partir desse instante não importa mais o que vai acontecer por ele. Ele vai saber que sou eu. E ele vai sempre glorificar sob qualquer condição. Nossa, isso é evangelho. O evangelho, quando ele descortina, quando alguém entende o evangelho, ele muda a vida. Ele não vai mais para a universidade para crescer. Ele vai na universidade para falar de Jesus. Meu Deus. Tudo bem? Tem alguém aí na universidade? Não vejo a hora de me formar lá, pastor. Aí eu vou ter o canudo. As empresas vão ter que me respeitar. As empresas vão te respeitar a hora que, uma vez que você diz que é cristão, todos possam ver Cristo na tua vida. Teu diploma vira esterco, vira nada, vira pó. Escute quem você está ouvindo. Estou te falando com a autoridade do Espírito Santo. Eu não posso sair dessa palavra. Ele me deu essa palavra. Vocês precisavam ouvir. Cada pessoa que entrou aqui nessa manhã precisava ouvir essa palavra. Eu não sou portador dela. Foi Deus quem me deu. Eu não fui buscar, foi Deus quem me deu.
E ele confirmou quando ele me transladou daqui, me levou lá para aquele laboratório. O laboratório é lá na Alemanha, não é nem nos Estados Unidos. Veja, muitos anos que eu nem mais ponho o pé lá. Eu me via dentro do laboratório, vendo Deus dizer, está vendo? Quanto mais pressão, mais o mar abraça o barco. Quanto mais carga, mais a água vai abraçar o barco. E não vai deixar ele afundar. Porque maior é a força de empuxo contrária. Quanto maior a pressão sobre a sua vida, glorifique ao Senhor, porque maior será a glória do Senhor na tua vida. Você some e Cristo se revela. O teu nome desaparece e o nome do Senhor é engrandecido na tua vida. Em tudo que você põe a mão e aonde a planta do teu pé pisar. E todos saberão quem é o teu Deus. É o contrário. Ninguém vai perguntar no que você é formado. As pessoas vão querer te ouvir porque sabem que Deus está na tua vida. Como é possível você ter sobrevivido? 15 dias volto para a empresa, tiram o gesso, e aí ele vai, me leva na máquina, passa a máquina. E aí voltou com as chapas, disse assim, olha, o nosso raio-x está com problema, senhor Daniel, e nós vamos ter que ir lá numa outra empresa, numa outra máquina. Muito bem, puseram na ambulância, me levaram, e na volta ele chacoalhando a cabeça, olhando as placas. Eu disse, então, está com problema também essa outra máquina, doutor? Ele disse, eu vou ter que atestar um milagre, todos os ossos estão no lugar, e eu glorifiquei ao Senhor. Todos os ossos estão no lugar. E o pé voltou a todos os movimentos. E nada aconteceu, não teve sequelas, não teve marca, nada. Para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Era Deus dizendo assim, quanto maior a pressão, maior será o meu atuar na tua vida. Quanto maior a pressão, mais você vai ter prazer de servir. Mais você vai ter prazer de adorar. Mais você vai ter prazer de dizer, eis-me aqui, Senhor. Mas e a canseira, pastor? Você quer tratar a canseira? Tá bom, eu já sou idoso. Já passei já da idade do idoso. Já tenho a plaquinha do idoso, né? Uma maravilha, né? Uma maravilha. Plaquinha do idoso. O primeiro a entrar, enfim. Minha esposa fica, ela ainda não é. Ela fala assim, não quero ser idosa, não. Deixa eu ser idoso, não tem problema. Ser idoso com Jesus é uma delícia, é uma maravilha. Porque te dá a oportunidade de você falar com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Porque as pessoas respeitam, veja, né? Vai ficando branco, né? O bigode, enfim, eles vão olhando para você. É fantástico. Eu já tenho essa característica. E ainda as pessoas olham para mim, eu já vou sorrindo. Nunca vi. Agora de manhã, desci o elevador, veja, e entrou uma moça. Ela, séria, aí eu sorri para ela. Ela disse, que bom, mais um dia lindo, né, com Jesus. Ela olhou, mais um dia. Eu disse, com Jesus, eu falei. Porque sem Jesus não vai ser lindo. Eu precisava ouvir isso. Eu disse, então segue mais um dia lindo com Jesus, não sem Ele. Veja, foi Deus que me colocou aqui nesse elevador junto com você, para te dizer que Ele te ama. Ela disse, eu sou lá de Belo Horizonte, Deus ama os mineiros. Eu disse, de onde o senhor é? Eu sou lá de Santa Catarina. Nossa, de tão longe, e fomos se encontrar nesse elevador. Viu como Deus te ama? Viu como Deus te ama? Viu como Deus te ama, meu irmão? Eu disse esses dias numa igreja, e aquilo está aqui na minha mente, desde que eu entrei aqui, para dizer para os irmãos, eu disse assim, o que seria nós sem Jesus? O que seria você sem Jesus? O que seria eu sem Jesus? Você já conheceu Jesus anos, né? Já anda com ele anos. Pense, se você não tivesse conhecido Jesus, com Jesus, já teve tantos sacolejos, teve hora que você teve vontade de desanimar, teve hora que você teve vontade de sair correndo, veja, e querer fugir de tudo, com Jesus. Imagina assim. Agora, imagina a hora que você usar todas essas cargas, desafios e pressão para se unir cada vez mais a Cristo. Sabe o que vai acontecendo? Aí se torna verdade o que o apóstolo Paulo disse, que nós fomos colocados em Cristo. Em é dentro de. Viram o que as pressões devem fazer? Não nos afastar de Cristo. Vou dar um tempo na igreja. Dá um tempo na igreja. A gente inventa essas coisas. Já viram? Vamos dar um tempo. Dá um tempo de servir a Deus. Não existe isso. Sabe por quê? Primeiro porque Deus tem ciúmes. Um dia você disse que entregou a vida para Ele. Sim ou não? Quantos já se entregaram para Jesus? Levanta a sua mão. Meu Deus, é um batalhão de gente. Você já se entregou para Jesus, não tem volta. O véu não se costura, já rasgou, foi o próprio Deus. Ninguém consegue rasgar o véu.
Veja, porque ele já está rasgado e ninguém consegue costurar. Porque quem rasgou foi Deus. Quem pode rasgar, quem pode costurar o que Deus rasgou? Ninguém. Da mesma forma que ninguém pode rasgar o que Deus costurou. Entenderam? Isso é fantástico entender. Quem pode abrir o Mar Vermelho para sair lá do deserto e voltar para o Egito? Ninguém. Porque o mar só se abre para sair do Egito e entrar no deserto. Deserto, deserto. Está ouvindo essa palavra? Deserto fala de sofrimento. Deserto fala de luta. Deserto fala ter que sofrer condições. Veja, que você nem está preparado para isso. 54 graus positivo, a 0,8% de umidade durante o dia. E 4, um lugar chega a 7, medimos no deserto. 7 abaixo de 0, com umidade de 1,2. 2 horas do dia, tira toda a água do seu corpo e você vai morrer. Em 2 horas. E aí? Mas espera aí, o povo caminhou 40 anos lá, pastor. E qual é o segredo? Tinha uma nuvenzinha acompanhando eles. Que chamava assim, olha, Shekinah. E a glória de Deus chegou. Ei, quando você levantou a mão, o Mar Vermelho abriu. E a Shekinah veio pousar sobre a sua vida. Então pare de andar conforme a sua cabeça e comece a andar com a Shekinah. Entenderam? Isso é evangelho. Evangelho é quando eu entendo o segredo. Você abre os olhos de manhã e você já vê a glória de Deus sobre a tua vida. Você não vai procurar a glória. Por quê? Tem crente procurando a glória. E a glória não se procura. É que Deus é quem envia quando eu tomo uma posição, veja, de entender o evangelho e viver ele. Nossa. Meu Deus. Não tem nada escrito disso aqui, nada. E Deus ama essa igreja. Não tenho dúvida disso. Ei, vocês estão orando. Vocês estão abrindo o céu. Oração é abrir o céu. Oração é dar valor à nuvem Shekinah da glória sobre a sua vida. E é bem claro, ele está dizendo assim, Senhor, me ensina, mesmo em cadeia, mesmo, veja, vivendo sob pressão, me ensina a anunciar o teu evangelho. Eu acho fantástico esse versículo. Olha o que eu na cadeia, irmãos, não sei se alguém aqui já esteve na cadeia, eu já tive. Veja, ia lá visitar os presos lá, um negócio terrível, terrível. É uma coisa impressionante. Já pensou? Você é como um animal numa jaula. Olha lá. Agora a hora de almoço pode sair um pouquinho. Agora tem alguns minutos lá de sol, agora volta. Imagina. Ele estava dizendo, ele estava lá na cadeia. Ele disse, Senhor, mesmo aqui, eu fui chamado para anunciar o teu evangelho, porque eu estou vivendo ele. E não tem volta. Não tem volta. Tudo bem isso, amados? Você recebe essa palavra? Não tem volta. Foi você que tomou a decisão. Você disse, eu quero essa vida com Deus. Você quer? Deus olhou também, eu também quero essa vida com você. Então, transforma todas as angústias, todas as pressões da vida, todos os ataques demoníacos, pega toda essa pressão para que ela coloque você cada dia mais dentro de mim e você se torne como eu. Porque aí você não vai viver mais a sua vida. Já pensou? Aí o diabo vai te procurar, não te acha mais. Mas aqui tinha uma vida. Antes eu vivia a minha vida, por isso que você me achava. Mas agora eu estou vivendo a vida de Cristo. Você vai vir aqui, você vai encontrar Cristo. E você vai ter que bater em retirada das minhas finanças, da minha saúde, da minha vida, da minha família, do lugar onde eu trabalho. Você tem que bater em retirada. Meu Deus. Vamos ao outro versículo que Deus pediu para compartilhar com vocês. A hora já foi. Diz assim, Ezequiel, eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Um novo discernimento, Ezequiel 11. Veja. E vou fazer o seguinte, eu vou tirar o coração de pedra, que é desobediente, e vou dar um coração de carne, que é obediente. O que quer dizer isso? Ele está dizendo assim, olha agora, olha um pouquinho aqui à frente, isso eu tenho que compartilhar com vocês. O que é um coração humano? Bom, a gente sabe hoje que os sentimentos, eles não vêm do coração. A Bíblia trata o coração porque era assim que o povo entendia naquela época. Isso vem da alma, procede da alma. Então, ele quer sarar a alma. Quando sara a alma, sara o coração. Então, o que Deus está dizendo? O que é uma alma ou um coração sarado? Primeiro, se eu perguntasse aqui nesta manhã, não levante a sua mão, por favor. Se eu perguntasse assim, tem alguém que ainda tem alguma mágoa contra alguém no coração? Olha,
talvez muitas mãos levantariam. Por quê? Porque a vida constantemente está procurando motivos para deixar mágoas no coração. Constantemente. Bom, o amor de Deus é tão grande, tão tremendo, que mágoa, o único que pode tirar é Ele. Nossa, só tem uma coisa. Ele só tira se você deixar. Mas por quê? Você nunca pensou isso? Porque vai doer. Nossa, é isso, não se assuste não. Vai doer, porque as mágoas, elas nascem na nossa alma. E quando a alma está com mágoa, ela está enferma. Então é assim, a pessoa começa a achar que ela está sozinha. Quando eu orei para aquela menina, uma das coisas que eu disse para ela ontem, eu disse assim, você pensa que está sozinha, mas tem pessoas que te amam ao teu redor. As lágrimas começaram a banhar o rosto dela. Ela sentiu o amor, nós estávamos abraçados com ela. Ela estava lá com a família, toda abraçada com ela. A avó com a mão no coração dela e eu com a mão em cima da mão da avó. Imagina, olhando. Deus moveu tudo isto para que eu estivesse lá ontem com a minha esposa. Por causa daquela vida, daquela adolescente. Isso é amor. Isso é amor. Eu não consigo nem explicar. Então, quando Deus está dizendo isso, olha, eu quero tirar a mágoa. A pergunta é uma pergunta contida em, veja, você quer viver sem essa mágoa? Essa é a pergunta. Eu faço coaching para diretores de empresas, gerentes. A primeira pergunta, quando eu vou iniciar, na primeira sessão de coaching, eu pergunto assim, você está disposto a mudar? Aí, estou olhando no rosto, estou fazendo toda a leitura facial da pessoa, movimento corporal, estou fazendo, estudei para isso, enfim. E aí, ele faz assim, né? Se afasta da mesa, olha para mim, depois desvia o olhar. Veja bem. Aí eu digo assim para ele, vamos fazer o seguinte, quando você estiver disposto a mudar, você me chama que eu volto. Você vai perder teu dinheiro, eu vou perder meu tempo, e não vai acontecer nada. E ainda você vai espalhar para os outros que não adiantou nada ter feito o coaching. Porque você não está preparado a mudar. Assim, você tem ideia. Às vezes com diretores de empresa. Fica impactado. Não é bem assim. Aí complicou mais ainda. Não é bem assim? Como é então? Não, até posso mudar. Posso. Mas não é hoje, né? Não é hoje. Então tá bom. Quando você estiver pronto para mudar, você me avisa que eu volto aqui. Sabe o que Jesus faz com a gente? O mesmo. Faz o mesmo. Ele vem e manda a sua palavra, como está mandando aqui nesta manhã. E diz assim, então, eu estou pegando o meu evangelho, eu estou tirando todo o segredo dele. E eu estou falando ele com coragem nessa manhã, porque vocês têm orado. Sim, pastor Kelso tem orado por mim, eu não tenho dúvida disso. Veja, tenho orado por ele, pela pastora Jardine e por vocês. Então, eu sinto, quantas vezes eu abro a Bíblia e eu sinto o clamor das orações de pessoas em lugares que eu nem imagino onde é, orando por mim. E isso me movimenta, eu não consigo pregar se eu não estiver vivendo. Meu Deus. Se eu não estiver vivendo, pode esquecer, vai dar branco na minha mente, eu tenho que mudar o assunto. Porque eu não vou conseguir pregar. É Deus dizendo assim, tem pessoas clamando por você. E como clamar? Esse clamor chegou no meu trono da graça. Eu desci para viver aqui se você quer ser mudado. Pelo que eles estão orando por você. Se você quer ser transformado, então eu vou transformar. Mas se você quer continuar como você mesmo e não quer ser transformado, eu volto. Vou continuar recebendo as orações, vou vir de novo. O dia que eu te encontrar pronto para ser transformado naquela área, vai ser tremendo. Deus nos vira do avesso. Você esquece aquela vida que você vivia. Esquece. Imagina, eu vivia uma vida de cientista, de pesquisa. Esqueci essa vida. Veja, não é mais nada de... Era assim, eu ia viajar, tinha tudo à disposição. Hoje não. Não tenho que pegar meu carro, fazer as coisas normais. Sou uma pessoa normal. E é um prazer. Às vezes estou lá, minha esposa vem comigo no aeroporto de Navegantes, veja, eu converso com todas as meninas atendentes, já falei de Jesus para todas elas, veja, elas me atendem com um sorriso, o Senhor aqui de novo, veja, é tremendo, porque acabou, você não é mais a tua vida, é a vida de Cristo, eles têm que ver Cristo em nós, o mundo tem que ver Cristo em nós, não vale a pena viver a nossa vida. Meu Deus,
A nossa vida é só ansiedade. Você vai acordar e já sofrer. Como é que vai ser o seu dia? Isso é vida. Tem pessoas que é essa vida. Alguns, as mulheres que pensam de 5 a 8 vezes mais do que os homens, já estão sofrendo pelo mês que vem. Pelo ano que vem. Deus te fez assim, mulher. Você pensa 5 a 8 vezes mais do que nós. Isso é científico. Eu fiz essa pesquisa. Com equipamentos, tudo. É impressionante. Sim ou não? Você vem para o culto de manhã e dizendo, Deus, como é que vai ser, Deus? Você já vem toda ansiosa, preocupada. E tinha que vir bem agradável, livre, solta, suave. Jesus, que coisa boa, mais um dia na tua casa. O que tu fizer, Senhor, já valeu. O que tu falar comigo já valeu. Eu estou aqui para isso, Senhor. Se tiver que me moer novamente, eu estou disposta a ser moída, Pai, debaixo do teu Espírito. E quero sair novamente transformada. Se tem alguma coisa ainda para transformar, transforma, Senhor. Isso, ansiedade, o que aconteceu? Bate em retirada. Você está disposta a servir. Você não veio aqui, veja, para agradar-se a si mesmo. Você veio para agradar a Deus. Muitos vêm para a igreja para agradar a si mesmo. Espero que Deus use alguém hoje para falar comigo. Você veio para agradar a si mesmo. Vai sair vazio, às vezes até pior do que entrou. Porque ainda vai sair murmurando. Agora, experimenta vir para agradar a Deus. Tremendo. Não importa quem senta do teu lado. O teu rosto já é diferente. Você tem prazer de sorrir, de abraçar, de cumprimentar. Veja, você não é seleto, não fica escolhendo esse aqui, aquele outro. Veja, aquele é pegajoso, aquela fala coisa que eu não gosto. Aquele... Não, acabou, vai nivelando. Você tem prazer de estar, seja com quem for. Com quem for. Ué, o que mudou? Você está vivendo o Evangelho. Quem vive o Evangelho, veja, ele começa a ter os seus sentimentos tratados. Aí passa pela cirurgia. Para arrancar um coração tem que fazer o quê? Cortar. Sim ou não? Está aqui na Bíblia, é só ler. Tem que cortar. Então deixa Deus cortar a tua vida, porque Ele quer tirar esse coração ruim, Ele quer tirar esse coração cheio de mágoa, cheio de ansiedade, Ele quer tirar esse coração cheio das coisas do passado. Eu sei, eu fiz, eu estive, eu fui, eu viajei. O que importa é o que você vai fazer hoje. O que você vai fazer hoje. Ele não veio naquele ano passado, Ele não veio quando você estava terminando a tua faculdade, mas Ele pode vir hoje. Hoje Ele pode vir, hoje Ele quer te encontrar pronto e preparado. Eu amo o Evangelho por causa disso. Mesmo que você e eu não tivemos experiência com Deus ontem, mas posso ter hoje. E se eu tiver hoje e Ele vier hoje, você já vai ser arrebatado. E eu também, é o que importa. Então viva o dia de hoje melhor do que viveu ontem. Nossa, já vamos terminar. E o último versículo diz assim. Bom, feito a cirurgia, essas pessoas que passaram por ela, versículo 20, eu estou lendo, vão cumprir as minhas leis e vão obedecer fielmente a todos os meus mandamentos. E sabe o que vai acontecer? Eles serão meu povo. E todos vão saber que eu serei o seu Deus. Meu Deus, que coisa tremenda. Já vamos encerrar, eu já passei a hora. Olhem aqui, olhem aqui. Adianta dizer para o mundo que eu sou povo de Deus, se eu não tenho características de servo? Não adianta. Não adianta vir aqui à igreja se eu não estiver disposto a ser transformado. Você vem para a igreja para ser transformado, é para isso. E eu também. Para sair daqui melhor do que entramos. Sim ou não, irmãos? Você não veio para sair daqui melhor? Quantos vieram aqui para sair melhor do que entraram? Ei, o Senhor tem o melhor para você nessa manhã. Por isso que Ele te trouxe aqui. Por isso que Ele está vendo tuas lágrimas, está vendo o teu clamor. Por isso que Ele está vendo que você quer transformar as pressões da vida, as angústias, as ansiedades, veja, em vida com Deus. E é o que mais Ele quer fazer. Vai doer, pastor? Vai, porque é uma cirurgia. Eu tenho que abrir mão do meu eu, do meu ego. Porque o Senhor corta, arranca, quando eu deixo. Senão você sai daqui exatamente como você chegou, ou pior. Mas quando eu deixo, eu já saio diferente. Você vai pensar mais para falar. Você vai pensar mais para andar. Você vai pensar mais para tomar decisões. E vai dizer, Senhor, Tu está neste negócio. Você vai lembrar mais de Deus e menos de você. Meu Deus. Ele tira aquilo que está ruim, coloca agora o que é bom. Sentimentos. O que são sentimentos bons? Sentimentos bons são aqueles que não se preocupam mais consigo mesmo. Nossa.
Meu Deus. Querem saber? Eu comecei a frase e eu não sabia como ia terminar. Estou confessando para vocês. Sentimentos bons são aqueles que eu não penso mais em mim. Eu penso, Senhor, o que eu posso fazer por aquelas vidas? O que eu posso fazer pela minha família que eu não estou fazendo? Veja, eu me lembro um Natal, chamei o meu filho que era menor, e a gente estava com alguma dificuldade financeira, e eu disse, filho, o presente que você queria, o papai não tem dinheiro. Eu não tenho como comprar. E mal sabia eu que Deus ia me dar uma lição impagável naquele dia. Eu comprei este pequeno presente, só e simples. Você, desculpa, papai, você não se incomoda? Ele não abriu o presente, pegou, colocou junto ao coração, chegou bem pertinho de mim, bem encostadinho comigo, e disse assim, papai, o meu maior presente, o senhor já deu. Eu dei? Olha como nós somos. Eu dei? O meu maior presente é quando o senhor está aqui comigo. Você já ganhou o teu maior presente. O teu maior presente é quando Cristo tomou a decisão de vir viver com você. Porque Ele viu que você queria mudar. Cristo viu que você não queria mais viver nessa angústia, nessa ansiedade. Quando Ele viu isso, imediatamente Ele se move ao nosso favor. E o que era problema financeiro não é mais. Continua tudo lá mesmo, Ele ainda deixa, Ele só vai no último momento, você pensa. Veja, o que era problema, aquela enfermidade que você menos imaginava, Ele deixa a enfermidade lá. Veja. E você começa a viver diferente com tudo que estava lá. E aí alguém fala assim, mas aí já está sarou? Tal? Não, continua a enfermidade. Você está diferente, o que aconteceu? Parei de me preocupar comigo mesmo. Que bom. E o que você está fazendo? Eu estou vivendo a vida de Cristo em mim. Está melhor? Está muito melhor. Eu não dormia, agora eu durmo. Vocês estão preparados? Eu tenho que dizer. Eu tenho que dizer. Veja, não viva à base de remédio para dormir, não. Não faça isso. Deus te deu isso aqui, ó. Joelho. Você não consegue dormir? É Deus querendo falar com você. As pressões estão muito pesadas e fortes. Então vem para o meu colo, filho. Vem para o meu colo. É isso. Porque o sono só vem quando Deus permite. Tudo bem? Tem dúvida disso? Quer que eu prove? Acho que eu já fiz isso aqui uma vez. Vou fazer de novo. Ó. Faz assim comigo. Ó. Solta. Sabe por que você conseguiu respirar e eu também? Porque o ar que está aqui, quem sustenta esse ar aqui é Deus. Está na Bíblia. Não tem resposta na ciência. Ninguém sabe como é que fica aqui essa camada de ar. Calcula e chega à conclusão que o ar não era para estar aqui mais. Aí você vai na Bíblia, Jó, 3.500 anos antes de Cristo. Aí Jó dizendo assim, porventura não é a minha mão, Jó, que segura a camada de ar na terra para que todo ser venha sobreviver e não morrer? Meu Deus, você tem alguma dúvida ainda? Que viver a vida de Cristo é melhor do que a sua? Viram só? O sorriso volta. E as pessoas não vão entender, mas está lá o problema. Ele continua ainda simples, com uma vida assim, cheio da alegria de Deus. O mundo nunca vai entender essas coisas. Sabe por quê? Porque tudo aqui é passageiro. A única coisa que é eterna é o que está preparado para nós já no céu. Você vai trocar o passageiro pelo eterno? Não. O eterno é teu, está reservado, já tem teu nome. Está lá a plaquinha do teu nome, um novo nome esperando, da tua casa. Está na Bíblia, eu não estou ensinando nada que não esteja na Bíblia. Jesus falando assim, olha, ei, não se perturbe mais, pare, não turbe o coração, pare de se perturbar. Mas por que, Senhor? Porque na casa do Pai tem morada. Tem. E se não fosse assim, Jesus falando, Jesus, o Rei dos Reis, e se não fosse assim, se caso isso não fosse verídico, veja, eu mesmo iria lá
E iria preparar, mas o Pai já preparou e já tem a casa esperando vocês. Então ele estava dizendo, tome posse da casa que já foi feita pelo Pai no céu para você. E olhe tudo isso como passageiro. Não se apegue nessas coisas aqui, mas glorifique ao Senhor pelo que Ele quer fazer e pelo que está preparado.